E aí, galera curiosa, já pararam para pensar de onde veio aquele símbolo de porcentagem que a gente vê em todo lugar? Promoções na loja, juros do banco, bateria do celular, está em todo canto. Mas quem foi o gênio que inventou isso? A resposta é um pouco mais complicada do que um simples "foi fulano de tal". Na verdade, a porcentagem é uma ideia que foi evoluindo ao longo de milhares de anos, com a contribuição de várias civilizações. Quer embarcar nessa viagem no tempo comigo para desvendar esse mistério? Então, fica aí que a história é fascinante. Para começar, vamos voltar lá para o Egito Antigo. Os egípcios eram feras em matemática e engenharia, né? Construíram as pirâmides. Eles já tinham uma noção de frações, mas o sistema deles era meio complexo. Eles usavam frações com numerador 1, tipo 1 sobre 2, 1 sobre 3 e por aí vai. Mas a ideia de comparar partes com um todo já estava ali, plantando a primeira sementinha do que viria a ser a porcentagem. Agora, vamos dar um pulo para Roma Antiga. Os romanos eram super práticos, especialmente quando o assunto era dinheiro e impostos. O imperador Augusto, por exemplo, criou um imposto chamado centesima rerum venalium, que era basicamente um imposto de 1 sobre 100 sobre todos os bens vendidos em leilões. Ou seja, a cada 100 moedas, uma ia para o governo. Percebeu a semelhança? Porcento! A ideia de dividir as coisas em 100 partes para facilitar o cálculo de impostos e juros se tornou super comum em Roma. Eles não usavam o símbolo que conhecemos, mas o conceito de por 100 já estava a todo vapor. Depois da queda de Roma, a Europa entrou na Idade Média. O comércio diminuiu um pouco, mas a necessidade de calcular juros e lucros nunca desapareceu. E foi aí que os mercadores italianos, lá pelos séculos XIV e XV, deram um gás enorme na nossa história. Cidades como Veneza e Gênova eram os grandes centros comerciais do mundo. O comércio era intenso e os cálculos precisavam ser rápidos e eficientes. Imagine um mercador italiano tentando calcular o lucro de várias mercadorias diferentes. Uma deu 3/8 de lucro, outra 5/12. Comparar essas frações era um pesadelo. Foi aí que eles tiveram a sacada de padronizar tudo. E qual o padrão escolhido? O bom e velho 100. Eles começaram a expressar lucros e perdas em termos de percento, que em italiano significa, adivinha só, por 100. Ficou muito mais fácil comparar se um investimento deu 10% de lucro e outro deu 15%. Nessa época, eles ainda não usavam o nosso símbolo famoso. Eles escreviam mesmo percento ou abreviavam para Pcento ou PC. Mas a evolução não para, né? Em um manuscrito italiano anônimo de 1425, um autor, ao escrever Pcento, deu uma pequena floreada. Ele escreveu o P, em vez de escrever cento, ele fez um pequeno C com um U em cima, meio na diagonal. Com o tempo e a pressa da escrita à mão, esse C com um U virou uma linha com 2 zerinhos, um em cima e outro embaixo. E foi lá, nascia o ancestral direto do nosso símbolo de porcentagem. Mas a história não acaba aí. A porcentagem continuou se desenvolvendo. Com a invenção da imprensa, os livros de matemática começaram a se popularizar e a padronizar essa notação. Os matemáticos e economistas viram o poder dessa ferramenta. Ela simplificava tudo, era perfeita para calcular juros compostos, analisar dados estatísticos, fazer previsões econômicas. A porcentagem se tornou a linguagem universal dos números para comparação. No século XVII, com a ascensão da estatística e da probabilidade, a porcentagem se consolidou de vez. John Graunt, um comerciante londrino,
é considerado um dos pais da demografia. Ele usou registros de nascimentos e mortes para analisar a população de Londres. E adivinha qual ferramenta ele usou para apresentar seus dados de forma clara? A porcentagem. Ele conseguia mostrar, por exemplo, a porcentagem de pessoas que morriam de certas doenças, algo revolucionário para a época. A partir daí, foi um pulo. A Revolução Industrial no século XVIII trouxe novas demandas. As fábricas precisavam medir eficiência. Os bancos precisavam de um sistema de juros claro. E os governos precisavam analisar a economia de forma mais precisa. A porcentagem estava lá, firme e forte, para ajudar em tudo isso. Hoje, é impossível imaginar o nosso mundo sem ela. Quando você vê uma promoção de 50% de desconto, seu cérebro entende na hora que o preço caiu pela metade. Quando o jornal diz que a inflação foi de 0,5% no mês, você tem uma noção do impacto no seu bolso. Quando seu celular mostra 15% de bateria, você já sabe que precisa correr para encontrar uma tomada. É uma ferramenta tão intuitiva que a gente nem para pensar em toda a jornada que ela percorreu. Então, quem inventou a porcentagem não foi uma pessoa só. Foi uma criação coletiva da humanidade, moldada por necessidades práticas ao longo de milênios. Começou com os egípcios, e suas frações ganhou uma forma mais concreta com os impostos romanos. Foi refinada pelos mercadores italianos na Renascença, que até criaram o rascunho do símbolo, e finalmente foi consolidada por matemáticos e estatísticos que viram seu potencial universal. É incrível pensar que uma ideia tão simples, dividir algo em 100 partes para comparar, levou tanto tempo para se desenvolver e se tornou uma das ferramentas matemáticas mais poderosas e presentes no nosso dia a dia. É a prova de que as grandes invenções nem sempre vêm de um estalo de um único gênio, mas sim de uma construção lenta e colaborativa, impulsionada pelas necessidades da sociedade. Da próxima vez que você usar uma porcentagem, seja para calcular um desconto ou só para checar a bateria do seu celular, lembre-se dessa longa e rica história. Lembre-se dos cobradores de impostos romanos, dos mercadores venezianos e de todos que, ao longo dos séculos, ajudaram a construir essa ferramenta fantástica. A matemática, no fim das contas, é uma grande história de como a humanidade aprendeu a entender e organizar o mundo ao seu redor. E aí, curtiu essa viagem pela história da porcentagem? Qual outra invenção do dia a dia você tem curiosidade de saber como surgiu? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler as sugestões de vocês. Se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscrever, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.